manifestações foram desencadeadas pela decisão da Comissão Europeia de prolongar até junho as isenções alfandegárias aos cereais ucranianos. 200 de manifestantes bloquearam a fronteira com a Bulgária. Agricultores bulgaros juntaram-se ao protesto. O descontentamento estende-se a outros países da Europa Central. Na Polônia também há protestos e o ministro da Agricultura apresentou a demissão esta semana. O governo canadense disse que está repatriando mais de uma dúzia de cidadãos de campos de detenção no nordeste da Síria. Em um comunicado na quinta-feira, o Departamento de Relações Exteriores disse que 10 crianças e 4 mulheres seriam devolvidas ao país, depois de serem mantidas em um acampamento sírio para estrangeiros acusados de serem afiliados ao Estado Islâmico, ISIS. Em meio a relatos de deterioração das condições nos campos no nordeste da Síria, estamos particularmente preocupados com a saúde e o bem-estar das crianças canadenses, disse o Global Affairs Canada. O Canadá permanece firme em seu compromisso na luta contra o Daesh e ISIL e o terrorismo global, enquanto defende vigorosamente os direitos humanos tanto no país quanto no exterior. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, já havia enfrentado críticas por agir lentamente para repatriar os canadenses detidos nos campos sírios, conhecidos por suas más condições. A mídia canadense CTV News informou que os 14 cidadãos foram libertados do campo de detenção de Al-Hos, levados para a Alemanha em um avião militar dos Estados Unidos e colocados em voos com destino ao Canadá na quinta-feira. Trump responsabilizado por retirada caótica do Afeganistão. A administração do presidente Joe Biden responsabilizou Donald Trump por uma retirada mortífera e caótica das tropas do Afeganistão, em 2021. Esta quinta-feira, a Casa Branca divulgou um resumo de 12 páginas sobre o fim da guerra mais longa do país, sublinhando que Biden ficou severamente limitado pelas decisões de Trump. É preciso olhar para a situação que o presidente encontrou quando assumiu funções. Ele não negociou com os talibãs. Ele não convidou os talibãs para Camp David. Ele não libertou 5.000 prisioneiros. Ele não reduziu a missão no Afeganistão para 2.500. E não tinha um acordo com os talibãs para eles não atacarem as nossas tropas. Ele chegou com um determinado conjunto de circunstâncias. Não tinha capacidade de mudar. Teve de lidar com a situação com base no que herdou, declarou John Kirby, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, durante a apresentação do documento. Tennessee expulsa deputados que participaram em manifestação. 2 deputados democratas foram expulsos da Câmara de Representantes do Tennessee, de maioria republicana, por terem participado numa manifestação para pedir um maior controle na posse de armas. Foi apenas a terceira vez desde a Guerra Civil que a Assembleia do Estado norte-americano expulsou membros eleitos, numa medida vista como retaliação política. Joe Biden já classificou a decisão de chocante e antidemocrática, lamentando que enquanto se chora a morte de 6 pessoas em mais um tiroteio, o poder local tem optado por punir deputados por se terem juntado a um protesto pacífico a pedir ação da classe política. Não é o nosso rei. Cerca de 30 ativistas antimonarquia acompanharam a chegada do rei Carlos III e da rainha Camila, à Catedral de York, para as cerimônias de Quinta-feira Santa. O protesto coincide com a notícia do jornal The Guardian sobre os negócios lucrativos da família real e sobre as alegadas ligações da monarquia britânica com o tráfico de escravos. Carlos ofereceu apoio à investigação e já anunciou que vai disponibilizar o acesso aos arquivos reais. Depois da morte da rainha Isabel II, os republicanos ganharam visibilidade e tornaram-se mais populares. A cerimônia oficial da coroação terá lugar na Abadia de Westminster no dia 6 de maio. Os grupos antimonarquia esperam mais de 1.000 pessoas para participar num protesto durante o evento. Continua o braço de ferro entre governo e sindicatos franceses. Os sindicatos franceses anunciaram um novo dia de greve contra a reforma das pensões. Está marcado para a próxima quinta-feira, 13 de abril, um dia antes de ser conhecida a decisão do Conselho Constitucional. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia. Compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Na 11ª jornada de protestos contra a reforma da Previdência, segundo o Ministério de Interior, saíram à rua cerca de 570.000 pessoas. O número não coincide com as estimativas das centrais sindicais, que falam em quase 2 milhões de manifestantes. Foram realizadas manifestações em todo o país, de Paris a cidades do sul como Montpellier e Marselha. Em várias cidades,
Os protestos terminaram com confrontos entre manifestantes e a polícia. Há dezenas de detidos e de polícias feridos. Mais uma vez, o alvo dos protestos foi o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos, e mais tempo de trabalho para um pagamento integral. Macron, atualmente de visita à China, enfrenta o maior desafio do seu segundo mandato, recusando-se a ceder, apesar de ter descido os índices de popularidade. Ucrânia não baixa os braços em Bakut. Rússia reivindicou o controle de Bakut no início da semana, mas nem por isso os combates diminuem de intensidade. De acordo com o grupo de mercenários russo Wagner, não se registrou nenhuma retirada de tropas ucranianas e estas continuam na cidade a tentar recuperar o controle. Segundo um conselheiro da República Autoproclamada de Donetsk, só em Bakut perderam a vida entre 15 mil e 20 mil soldados ucranianos a tentar impedir que a cidade caísse nas mãos dos russos. Os separatistas acusam ainda Kiev de atacar alvos civis na região. No boletim diário, publicado esta sexta-feira, Donetsk informa que os ataques ucranianos provocaram a morte de 4 civis e deixaram 5 feridos nas últimas 24 horas. O número de baixas não para de aumentar e Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, visitou esta quinta-feira um cemitério reservado para suas tropas, admitindo que este tinha vindo a crescer. Desde setembro que Moscou não atualiza o número de vítimas mortais nas forças russas. Então eram menos de 6 mil, números que não incluíam as tropas dos grupos paramilitares ao serviço da Rússia, uma vez que oficialmente não pertencem ao exército russo. China, UE, duas potências divididas por 3 pontos de discórdia: independência comercial, Ucrânia e direitos humanos. Eis os 3 pontos de discórdia entre a União Europeia e a China. Pequim voltou a abrir as portas aos negócios com a União Europeia e convidou a presidente da Comissão Ursula von der Leyen e o presidente francês Emmanuel Macron a sentar-se à mesa das negociações. Mas enquanto a China procura reforçar os laços comerciais, Bruxelas quer romper gradualmente com a dependência.